Se não for sofrido, não é Corinthians. Cara, todo corintiano nasce, aprende e vive nesse lema. Mais importante do que vencer às vezes é lutar, é não desistir. Entretanto, neste domingo contra um dos melhores elencos do futebol brasileiro, contra um time financeiramente saudável e que vem ganhando títulos ao longo dos últimos anos, o Corinthians chegou numa situação que era vencer ou vencer. E além da garra, além da luta, além da rotação, lá em cima o Corinthians também jogou bom futebol. A gente vai falar do jogo aqui, mas eu quero ressaltar o maior patrimônio do Corinthians, que é o torcedor. Ontem o clube completou 114 anos de uma belíssima história, um dos maiores do futebol brasileiro. História essa que só faz sentido com essa torcida. Porque do Corinthians, a gente não pode esperar menos do que a gente viu nas arquibancadas neste domingo contra o Flamengo. Uma festa muito bonita, que começou antes mesmo do aniversário do clube. A torcida comprou o momento da necessidade. É uma torcida que apoia o jogo inteiro, depois cobra, mas que faz realmente as coisas terem sentido. E numa data tão especial, queria eu estar aqui comemorando uma vitória do Corinthians e analisando uma vitória do Corinthians brigando pela ponta do campeonato, que é onde o Corinthians merecia estar, né? Ou brigando por um título. Mas, na verdade, o grande título do Corinthians nessa temporada vai ser não cair para a segunda divisão. Isso porque, na história recente, tivemos muita incompetência, muita ganância, muito ego e muita irresponsabilidade. Além da desonestidade, que são fatores que fizeram o Corinthians estar na situação que está. Mas o torcedor estava lá, como sempre esteve, e fez mais uma vez o Corinthians em simbiose conseguiu um resultado tão importante. Não se enganem, o Corinthians venceu o Flamengo neste domingo e eu espero que os jogadores, a comissão técnica, quem está vivendo esse momento, não relaxe, não baixe as armas porque conquistou um resultado tão importante. Aproveite agora esse período sem jogos, 10 dias, para alimentar este fogo, esta chama que vai tentar essa recuperação na temporada, né? Não vai ser fácil. O Corinthians ainda está numa situação extremamente crítica, mas o recado está sendo dado das arquibancadas e compreendido dentro de campo. O Corinthians tem condições de escapar da Série B. Senhoras e senhores, atendendo a pedidos, vamos falar de Corinthians, o quadro que os corintianos e corintianas adoram aqui neste canal, né? E me pediram tanto nas redes sociais depois desse jogo. Portanto, chegou, deixou o like, comentários aí, se inscreve no canal e vou pedir para você, torcedor corintiano, compartilhar esse vídeo com outros torcedores do Timão, tá bom? Porque aí ajuda o canal a crescer e é tão importante para mim. Vamos lá. Primeiro de tudo, esclarecer, porque ontem eu coloquei uma foto na Neoquímica Arena para comemorar os 114 anos, logo depois do jogo, e a galera achou que eu estava em São Paulo, que eu estava em Itaquera, né? E muita gente me mandando mensagem. Eu, depois de um tempo, coloquei lá fixado nos comentários que eu não estava na partida, aquela foto era antiga. Mas é uma foto significativa, eu vou colocar na tela para vocês, porque foi a primeira vez que eu fui, primeira e única, né? Na Neoquímica Arena. Eu mudei para Portugal no final de 2013, a Neoquímica Arena não estava pronta. Antes disso, eu vi diariamente o processo de construção, porque eu sou de São Miguel Paulista, né? Pegava um ônibus até Itaquera e de Itaquera o metrô para ir trabalhar. E todos os dias da semana, praticamente todos os dias, eu passava em frente à Neoquímica Arena que estava sendo construída. E antes mesmo disso, quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, eu jogava o campeonato interno do Corinthians, que é a pré-categoria de base, né, onde tem muitos olheiros ali para levar a galera para fazer as tais peneiras, e eu cheguei a jogar na Neoquímica Arena, não dentro do estádio, né, que não existia, mas naquele espaço ali onde o Corinthians tinha centro de treinamento da categoria de base. Enfim,
muito especial esse momento, foi um Corinthians e Guarani, o Corinthians virou o jogo, né? Sofreu, de novo, sofrimento, e foi 2-1. Só explicando essa foto, porque a galera realmente achou que era do jogo de ontem, e queria eu estar no Brasil para acompanhar o Corinthians mais vezes. É uma grande frustração que eu tenho de não morar mais no Brasil, mas enfim, a gente continua acompanhando madrugadas sofridas adentro aqui em Portugal. Vamos lá, sem enrolação, falar um pouco do jogo, da parte tática do jogo e como eu vi a vitória do Corinthians. Primeiro, o esquema tático, né? O Ramon Dias voltou com os 3 zagueiros e tá claro que o Corinthians se sente muito mais confortável jogando desta forma, mais protegido. E não apenas se defendendo, mas também começando as jogadas, né? O Corinthians com 2 zagueiros muitas vezes não consegue iniciar o processo de construção, porque o adversário marca lá em cima, sabendo da insegurança de alguns jogadores do setor defensivo do Corinthians, e não tem escape, né? São apenas 2 zagueiros no processo de construção, e aí o Corinthians fica com a saída de bola prejudicada. Com 3 zagueiros, especialmente com o André Ramalho jogando mais fixado aqui, né? Como o primeiro homem, e pode ter o Félix Torres aqui, o Kaká desse lado, enfim, o Corinthians consegue se virar melhor também no processo de construção, além, é óbvio, jogando na defensiva. E mais do que isso, consegue liberar os laterais, né, os alas. Quando defende com 5, e quando ataca, chega nos corredores laterais com mais gente. Se a gente analisar o jogo contra o Flamengo, o Corinthians teve menos posse de bola, o Corinthians teve menos chances do que o Flamengo, mas as grandes chances o Corinthians teve mais. E atacou especialmente pelos flancos, com o Fagner, que fez um jogo acima do que ele vem fazendo no Corinthians, então foi um bom jogo do Fagner, e também o Matheus Bidu, que nessa posição é muito melhor do que jogando numa linha de 4 defensiva, porque ele é um jogador mais ofensivo e o Bidu dá mais opção caindo pelo lado esquerdo dessa forma. Então o Corinthians jogando com 3 zagueiros é o ideal, e o Ramon Dias já teve provas e mais provas sobre isso. Eu entendo que poupou contra o Juventude na Copa do Brasil, mas é o time que tem que entrar em campo nesta formação. E daí os 2 volantes do Corinthians à frente da defesa foram contra o Flamengo um ponto de equilíbrio, né? 2 cães de guarda ontem. Aliás, o time inteiro está de parabéns pela entrega, mas o José Martínez é um jogador que tem potencial de cair nas graças da torcida. Não porque ele é bom tecnicamente, eu acho que até falta um pouquinho a ele nesse sentido, mas é muito raçudo e tem aquela característica de ser carrapato, né? Desconstrutor. Tentar preencher os espaços que protegem ali a defesa, e ele não parou 1 minuto, né? Inclusive cometeu algumas faltas perigosas, mas é um jogador que deixou o litro dentro de campo, e para o Corinthians vai ser importante essa contratação, né? Ao lado dele, o Charles, que ontem tecnicamente esteve abaixo, entretanto, na luta, na vontade e especialmente na bola aérea, porque é um jogador alto, e ontem o Flamengo abusou, pega as estatísticas aí, o Flamengo abusou do lançamento, da bola longa, é um jogador importante. Toda vez que o Pedro, por exemplo, recebia essa bola longa que o Flamengo tentava colocar na frente de ataque, para fazer o pivô ele baixava e as opções eram poucas, porque os 2 volantes conseguiam fazer essa cobertura, né? Na frente deles, o Rodrigo Garro, melhor em campo, indiscutivelmente. Eu gravei um vídeo recentemente falando que ele era o projeto de ídolo do Corinthians, que o Corinthians precisava tratar bem ele, cuidar bem. O Corinthians, entretanto, já renovou o contrato, já valorizou o jogador, e tem que ser assim, porque ele é um dos melhores meias do futebol brasileiro hoje, né? E o Rodrigo Garro tem, além de uma qualidade técnica diferenciada, além de um bom chute, um bom remate de média a longa distância, além de uma noção diferenciada para pifar os seus companheiros, né, no passe vertical, e as ações que ele teve ontem do jogo foram tão importantes para isso, né? O segundo gol diz muito isso. Ele ainda consegue ditar o ritmo do jogo, né? Quando o Flamengo queria crescer, ele parava, conseguia sofrer uma falta, girava para cima da marcação, irritava os jogadores do Flamengo, não de uma forma negativa, mas sim com controle de bola. Jogadoraço, projeto de ídolo corintiano, e se ele conseguir fazer com que o Corinthians escape da Série B, vai ser fundamental no próximo ano
para pleitear coisas maiores, né? Acho que o Corinthians encontrou o seu meia cerebral argentino, guerreiro, que é o Rodrigo Garro. Na frente deles, uma pena o Héctor Hernandes ter se machucado. Eu quero tanto ver esse jogador que foi bem aqui em Portugal, mas tem um detalhe. Não fez pré-temporada, né? Pro Héctor Hernandes é o início da temporada. E aí é o problema de você querer queimar etapas, né? O Corinthians está tão necessitado que queimou-se uma etapa de fortalecimento muscular do atleta e o atleta acabou se lesionando, né? No lugar dele entrou o Yuri Alberto, que ontem foi guerreiro, assim como o time todo, e foi importante no primeiro gol, mas ainda é um jogador que não inspira confiança e que, se tivesse aproveitado tantas chances que o Corinthians teve durante essa temporada, o Corinthians não estaria na situação que está. Mas entrou bem o Yuri Alberto ontem, cumpriu um bom papel. O Thales Magno, não preciso dizer, o Corinthians vai ter que se virar para arrumar dinheiro, muito provavelmente, para manter o Thales Magno na próxima temporada. Parece que tem uma cláusula de compra aí no valor dos 18 milhões de dólares, de euros. Enfim, o Corinthians que se vire, porque o Thales Magno, bem fisicamente, é muito importante, diferenciado também. As contratações, os reforços do Corinthians nesta janela, eu já mencionei isso, tem sido muito importante. Eu não vou, obviamente, pormenorizar lance a lance aqui da partida, entretanto, individualmente a gente precisa conversar sobre Romero, né? Ángel Romero. Cara, esse paraguaio, ele tá conseguindo fazer alguns feitos que jogadores muito mais evoluídos do que ele, tecnicamente, taticamente, né? Enfim, em fundamentos e tal, não conseguiram. Porque para jogar no Corinthians, muitas vezes, o mais importante é você ter a entrega, a disposição e a coragem que tem Ángel Romero. Ele é a personificação daquilo que o torcedor exige dentro de campo. Eu tenho a certeza de que o Romero, em diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, teria muita dificuldade, seria execrado pelos torcedores, porque não é todo jogo que o Romero consegue ter um nível de exibição como ele teve contra o Flamengo. Mas, dentro da Neoquímica Arena, existe ali alguma coisa que acontece na cabeça desse cidadão que faz ele ser tão amado e respeitado pela torcida e um dos melhores jogadores do Corinthians dos últimos tempos. Você goste ou não, o Romero tem sido importantíssimo na história do clube. É o maior artilheiro da Arena e, fora isso, ainda tem salvado o Corinthians em muitas oportunidades. Não se esqueça do Campeonato Brasileiro da temporada passada, em que o Romero é importantíssimo para o Corinthians não cair. E ele volta a ser importante agora. O gol que ele faz é de uma inteligência de movimentação e de movimento na execução da finalização de um jogador realmente muito, muito bom. Que às vezes ele não é. Mas a entrega é fundamental, cara. E essa conexão tem sido realmente muito bonita de acompanhar. A gente tem vários exemplos ao longo da história do clube que mostram que o jogador não precisa ser essa beleza toda poética tecnicamente, né? Você pega, por exemplo, o Herrera em 2011, argentino, 2008, perdão. O Herrera foi um dos principais jogadores do Corinthians para subir novamente para a Série A. E é idolatrado pelo torcedor até hoje. Enfim, o Romero merece todos os aplausos do mundo. Porque até na fala pós-jogo dá para sentir o quanto ele ama o clube e o quanto ele está à disposição para quando o Corinthians precisar. Se não for titular, porque muitas vezes não vai ser, saindo do banco de reservas, hoje ele é fundamental para vestir essa camisa. O Ramon Dias foi muito melhor que o técnico Tite ontem. Ele e o Emiliano, né? Porque o Emiliano também, o seu filho tem muito do que o Corinthians apresenta taticamente dentro de campo. Mas a todo momento do jogo ontem, nas substituições, a leitura do Corinthians foi melhor do que a do Flamengo sobre o que estava acontecendo dentro de campo, os espaços, enfim.
O Emiliano e o Ramon foram muito bem e o Tite não conseguiu entender e não conseguiu fazer o Flamengo entender como seria a postura corintiana também em certos momentos. A recepção do Tite foi o que tinha que ser, né? Muita indiferença nas arquibancadas, pelo que eu vi, pelo que eu li. Alguns xingaram, eu não xingaria o técnico Tite. Ele é o maior treinador da história do Corinthians, na minha humilde opinião. Porém, o torcedor tem o direito, tá chateado, tá magoado com o que o Tite fez. O Tite falou uma coisa e fez outra. E o Tite também tem todo o direito de mudar o que ele falou e fazer o que ele fez. Mas tem que entender, tem que ter o entendimento que a torcida vai pegar no pé ou pelo menos vai tratar com a mágoa devida com que ele foi tratado. Né? Isso não impede do Tite voltar a ser treinador do Corinthians um dia. Tenho certeza que a maioria da torcida estaria de braços abertos, até porque o Tite tem muita qualidade. Né? No Flamengo é outros 500. A análise não cabe aqui. Mas foi o que foi. E para a gente terminar o vídeo, eu não posso esquecer de falar da iniciativa aí da Gaviões da Fiel, né, da torcida organizada, de tentar pagar o estádio. Né? Parece que o Corinthians já aprovou, vai se gerar aí estava lendo no meu timão, um Pix, para que o torcedor faça o investimento de pagar a arena. Se isso for feito nos conformes, com lisura, transparência, coisa que no Corinthians às vezes parece ser muito difícil, eu acho que é uma iniciativa que tem tudo para dar certo. Não deveria existir. Não deveria existir. Porque o Corinthians fatura R$1 bilhão por temporada. E um time que fatura isso não precisaria deste investimento da torcida para conseguir pagar a sua casa. Aliás, a casa não deveria ter custado o que custou, mas isso é uma outra conversa. Entretanto, na situação que o Corinthians está, o torcedor que quiser fazer esse investimento, e eu falo investimento e não doação, porque não é doar, né? Como eu disse, um time que fatura não precisa de doação, mas sim um investimento em alegria até, porque você pagando essa dívida, na teoria o Corinthians vai se organizar melhor para montar um time melhor e dar mais alegria ao torcedor, enfim, pode dar certo. Tem um exemplo que é um pouco diferente, obviamente, pelo tamanho do clube, pela massa associativa, pela quantidade de torcedores e tal, mas tem alguns exemplos aqui no futebol europeu nesse sentido. Eu vou trazer o Union Berlin, que recentemente teve, no início do século, aí, muita dificuldade financeira, e os torcedores tiveram que entrar de algumas maneiras financeiramente ajudando o clube. Primeiro, num sistema de doação de sangue revertido em dinheiro, que foi gerado aí para o próprio clube, né? Foi um mutirão de torcedores que foram doar sangue, ou seja, dar o sangue pelo clube para que o time tivesse mais dinheiro para sair de uma situação financeira ruim. E também muitos torcedores ajudaram financeiramente e pessoalmente na reforma do estádio mítico da Floresta, né? O estádio da Floresta, que hoje é a casa do Union Berlin, e muitos torcedores foram lá, fizeram um mutirão para ajudar a fazer cimento, para ajudar a levantar parede, né? Para ajudar a pintar, enfim, para ajudar a reerguer o clube. Então isso não é nenhum demérito, pelo contrário, eu acho até um mérito. E eu, se eu fosse o Corinthians, caso isso desse certo, criaria uma iniciativa para colocar o nome dos torcedores que fizeram esse investimento. Pega lá paredes, um paredão do clube. No Estádio do Dragão tem para os torcedores que compareceram no primeiro jogo, na inauguração em 2004. Mas já que agora é um investimento para pagar o estádio, coloca lá em destaque o nome de cada torcedor que fizer este investimento. Que seja R$10, né? Outros vão dar o que pretenderem, né? R$1.000, R$10.000, enfim. Tem gente que vai ter condição de fazer o investimento, tem gente que não vai. Mas coloca lá o nomezinho no estádio, crie uma ação de incentivo que também deixe a coisa ainda mais bonita. Né? No Estádio da Floresta é assim, o reconhecimento pelo que o torcedor fez é enorme. E a prioridade do clube é o torcedor. É o torcedor. Faça valer também no preço do... Se der certo essa iniciativa, mesmo que não der, né? Mas enfim, se der certo, no preço dos ingressos. Torne o Corinthians o time popular
que é. Pois bem, meus caros, ficamos por aqui. Um Vai Corinthians especial para vocês essa semana. Em breve voltamos para falar muito mais do nosso Coringão. Salve o Corinthians e um beijo para vocês.